Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje o nosso bate-papo, a nossa resenha vai ser sobre Bruxo, Pacto das Sombras, da 101 Games. Quem tá ligado no movimento, quem já acompanha o canal há um tempinho, deve lembrar, estava devendo aqui resenhas de alguns dos jogos da 101 Games, então com essa resenha de hoje do Bruxo, eu pago a minha dívida, já passei por todos os jogos da editora, e hoje a gente vai explorar um pouquinho mais aqui sobre essa questão do Bruxo e como ele se relaciona com os outros jogos da editora, né? Então só lembrando, já comentamos aqui o Herança de Cthulhu, já comentamos aqui o Licantropo e já comentamos aqui o Vampiro. Então todos esses jogos, eles utilizam o mesmo sistema, o Solo 10, e eles, se você quiser, podem estar ambientados no mesmo universo. Existem vários pontos de contato entre esses jogos, especialmente do Bruxo com o Licantropo e o Vampiro, mas a gente vai ver isso tudo com calma ao longo da resenha. E olha só, antes da gente mergulhar aqui na nossa resenha, avisos. Se você curte aí os jogos da 101 Games e quer pegar os seus materiais com desconto, se liga aí na dica, vou deixar na descrição do vídeo o cupom de desconto da galera da Lenin Dragons. Eles têm uma parceria com a 101 Games que você pode pegar os seus materiais com 10% de desconto no valor da compra usando o cupom Lenin Dragons 10, beleza? Vou deixar todas as informações aí na descrição do vídeo. E aí você aproveita e conhece também o podcast da Lenin Dragons, que é muito bacana, conteúdo de qualidade que eu sigo e apoio, beleza? Então vamos lá, pessoal. O livro vai começar aqui com um conto chamado Um Tipo de Mágica, que imagino eu seja uma referência, né, ao It's a Kind of Magic, né, a música do Queen, que é a trilha sonora do filme do Highlander, né, do primeiro Highlander. E assim, já traz as primeiras informações ali para você ter as primeiras noções de como é essa ambientação do cenário aqui do Bruxo, Pacto das Sombras, beleza? Na sequência, a gente vai ter aqui também a introdução com, de fato, aqui as primeiras informações sobre o cenário em si. Então, para dar uma visão geral de qual é a proposta, qual é a pegada do Bruxo, eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Olha só. No passado, perseguidos e mortos, hoje, muitos se auto-intitulam bruxos abertamente, formando grupos e dizendo estar realmente realizando magias e poderosos rituais, acabando por se tornar elementos da cultura popular. Mas os verdadeiros bruxos realmente existem, reunidos em covens secretos, estudando e realizando poderosos feitiços para o bem, para o mal ou simplesmente em benefício próprio. Estudiosos do oculto, estes mortais conseguem prolongar sua vida por séculos, invocando poderes ancestrais enquanto se reúnem em luxuosos apartamentos ou mansões antigas. Eles estão sempre agrupados sob a liderança de um bruxo mestre, um mortal com séculos de existência e grande poder, maior responsável por manter viva a tradição e o conhecimento. Esta prática real esconde-se do olhar mundano, pois a descoberta de sua existência poderia reavivar o temor do passado, inflamando toda a população a se unir aos ainda existentes focos de inquisidores, que desde a Idade Média caçam e matam os bruxos. Ou seja, aqui nessas primeiras informações da introdução, a gente vai ter aquela ideia bem básica, bem clássica mesmo do bruxo, né? Que continuam existindo até hoje, mas se mantêm em segredo para evitar que eles voltem a ser caçados, né? Como aconteceu em outros períodos históricos, notadamente no período da Santa Inquisição, da caça às bruxas, etc e tal. Então a gente vai pegar daquela ideia que acho que muita gente já tem, né, no próprio imaginário, de que a magia existe, né? Muita gente diz que pratica magia, mas não é a magia verdadeira, mas existem, claro, aqueles que ainda conseguem acessar esse tipo de energia mística, vamos dizer assim, para realizar feitos realmente impressionantes, mas eles têm suas próprias agendas, eles se mantêm em segredo justamente para evitar que sejam caçados. Então a ideia bem básica, bem geral a respeito do cenário é essa. Fechando aqui as informações iniciais a respeito do jogo de uma maneira geral, né? Como também acontece em todos os outros jogos da 101 Games, você pode jogar de três formas. Você tem o modo solo, o modo cooperativo, que é o grupo sem a presença, né, do narrador, sem a figura do narrador. Vocês se resolvem ali através do uso dos oráculos, né? E também o modo tradicional, o modo mediador, o modo guiado, ou seja, que é mais parecido com aquela visão que a gente tem do RPG clássico, com a figura do narrador que está ali comandando, organizando o desenrolar da aventura. Então, o bruxo também pode ser jogado dessas três formas. Ele vai usar o mesmo sistema, né, dos outros jogos que eu já comentei aqui, o Solo 10, ou seja, você vai usar apenas dados de 10 lados. É um sistema simples, mas eficaz, eficiente, que consegue resolver as situações e é bastante divertido de se jogar e rápido de aprender. Na sequência aqui do livro, na parte de descrição, a gente vai ter mais algumas informações a respeito do cenário, da ambientação e da organização dos bruxos em si. Por quê? Como o próprio nome do jogo diz, né, o Pacto das Sombras, os bruxos, de uma maneira geral, eles se organizam nesses pactos, que seriam grupos que se reúnem por conta de afinidades mágicas. Seriam grupos de bruxos que praticam
o mesmo tipo de magia. É mais ou menos assim, em linhas bem gerais é isso. A gente vai comentar um pouquinho sobre cada um dos pactos mais na frente. Então a gente tem essa organização principal, né, dos pactos, e a gente tem os covens, que seriam grupos menores, grupos regionais, que aí podem ter integrantes de diferentes pactos ali misturados, né? Mas a ideia geral é que esses grupos se reúnem e existem sempre em prol de proteção, né, e de se manter em sigilo. A ideia básica é essa. E claro, como também está no nosso imaginário aqui em relação a bruxas, bruxos, esse tipo de coisa, existem as reuniões maiores, né, os sabás, quando algo de fato de grande monta precisa ser resolvido, é necessário reunir a maior quantidade de bruxos e bruxas possíveis, e essas reuniões maiores são chamadas de sabás. Só para dar uma ideia geral, né, na questão da organização da sociedade, vamos colocar dessa forma, né, dos bruxos, mas tem muito mais coisa interessante no jogo. O próximo tópico que o livro vai abordar é essa questão aqui dos feitiços. Ó. Aqui a gente vai entender um pouquinho, em termos de lore, né, como é que é vista a magia aqui no jogo. Porque o que o livro coloca aqui pra gente? A energia mística, ela é algo que sempre existiu, e algumas pessoas, ao longo da história, né, ao longo do desenvolvimento da humanidade, foram conseguindo formas de acessar essa energia. Só que, como vocês podem imaginar, essa energia ela é pura, ela é descontrolada, ou pelo menos era assim no início. Ou seja, era muito difícil você conseguir delimitar um efeito ou fazer com que aquela energia de fato integrasse o que você entregasse, perdão, o que você estava desejando. Ou seja, logo no início era muito comum grandes catástrofes por conta daqueles que mexiam com essas energias. Então, segundo a questão aqui do livro, né, segundo o cenário coloca, os feitiços vão representar justamente isso. Os feitiços vão ser uma forma de você conseguir definir, delimitar o efeito dessa energia mágica. Então, todo o estudo da magia, todo o estudo voltado para a criação de feitiços tem esse objetivo, de eu conseguir tocar uma pequena parte da energia mágica e fazer com que ela responda da maneira que eu quero. Então, isso basicamente seria o feitiço. É uma forma de eu controlar uma pequena parte da energia mágica. Essa questão dos feitiços, ela vai se desdobrar também no que o livro chama de trilhas. Ou seja, como eu falei ainda agora, a questão dos pactos, né, que vão ser grupos ali que vão se reunir por afinidade mágica, vamos chamar assim. Então, cada pacto vai ter trilhas específicas, ou seja, os estudos deles levaram na direção do desenvolvimento de determinadas trilhas, ou seja, de determinados feitiços, de determinados efeitos mágicos. Então, cada um dos pactos vai ter acesso a determinadas trilhas, a gente vai comentar isso mais na frente aqui do vídeo. E, claro, essa questão da energia mágica também vai se desdobrar em rituais, em objetos mágicos, em outros tipos de uso, né? Vamos chamar assim. E só para a gente fechar essas informações a respeito de feitiços e magia de uma maneira geral, claro, como também é bastante comum, tá, no nosso imaginário, magia tem um custo. Como é que isso é desdobrado aqui no bruxo? É o que eles chamam de lei do retorno. A gente vai detalhar mais na frente no vídeo em termos de sistema, tá? Como é que funciona isso. Mas, de uma maneira geral, é o que você já deve estar imaginando aí. Quando um bruxo lida com energias muito poderosas, sempre existe a chance dela desandar e de efeitos catastróficos acontecerem. Isso também é um motivo pelo qual os bruxos se reúnem nos covens, aqueles grupos menores ali. Quando é necessário fazer algum ritual ou algum tipo de feitiço mais perigoso, vamos chamar assim, é sempre bom você ter com quem contar para dividir ali, né, o peso, vamos chamar assim, e dificultar que a coisa desande. Na sequência, a gente vai ter aqui a parte de criação de personagens, mas quem está familiarizado já com jogos da 101 Games não vai encontrar nenhuma surpresa aqui. É aquele mesmo padrão de você distribuir, né, os pontos de atributo, ou primário, secundário e terciário, né, 4, 3 e 2, ou se você quiser usar uma versão já mais atualizada, tem aquela possibilidade de você colocar 3 em tudo, né, e você vai ter os atributos ali de corpo, espírito, mente, que já vão dar uma ideia mais ou menos do que cada um vai servir. Né? E também a questão das perícias, né? Você vai ter a lista das perícias aqui. Eu vou comentar um pouquinho sobre o sistema, mas assim, como eu falei, ele é um sistema bem simples, bem fácil de aprender e bem ágil. Basicamente, você vai pegar ali o atributo que esteja relacionado com a tarefa que você quer desempenhar, somar com alguma perícia que por acaso você tenha. Qualquer perícia no jogo vai ter a função de te dar mais 2 no resultado. E aí você vai somar o que você tiver no atributo, mais 2 se você tiver a perícia, com o resultado que você tirar no D10. Você joga um D10. E claro, a dificuldade padrão é 10, quanto maior o número que você tirar, melhor. Aí você vai ter aquela questão do bônus de poder e tal, que você vai tornando as suas ações ainda mais bem-sucedidas, ou vai causando mais dano, ou vai tendo acesso a mais informação, enfim. Tem uma questão de graduação aí de sucesso em relação à quantidade de pontos que você ultrapassa da dificuldade estabelecida pelo narrador. É um sistema bem simples, mas que resolve e diverte.
Avançando aqui, chegamos finalmente na parte dos pactos, né, que são aqueles grupos de magos organizados por afinidade, né, por afinidade mágica. Então aqui o livro vai trazer 6 pactos. Eu vou ler esse trechinho para dar uma ideia geral sobre cada um deles, beleza? Então, olha só. O primeiro que a gente tem aqui é a Aurora Dourada. Nascida na Inglaterra em 1888, a Aurora Dourada é baseada no estudo dos símbolos mágicos e do esoterismo. Sua natureza é acadêmica e sua magia se dá através de tomos e poderosos pergaminhos. Segundo pacto, bruxeria. Antiga como a humanidade, a bruxeria é hereditária, é uma poderosa magia sanguínea. Terceiro, ferre. Tradição neopagã moderna aberta à tecnologia e baseada no êxtase, na sensibilização e no misticismo sexual. Os ferres são normalmente contrários à violência. Quarto pacto, Onmyodo. Uma ciência natural e ocultista, nasceu no Japão no século VI e serviu por muitos séculos como protetores da nobreza. Eles serviram, né, os Onmyodo, melhor dizendo. Seus princípios são a adivinhação e a luta contra espíritos malignos. Quinto pacto, Rosa Cruz. Nascida na Europa no século XV, esta poderosa e influente tradição esotérica e maçônica é misteriosa e possui ramos espalhados por todo o mundo, acumulando poder e riqueza a cada dia. E por último, o sexto pacto são os Zangbeto. Os tradicionais guardiões voodoo africanos inspiram medo em seus inimigos através da manipulação das sombras e dos espíritos guardiões. Aqui, como eu mostrei para vocês, são só as primeiras informações mais básicas. A gente vai ter aqui, olha, em cada uma das próximas páginas, informações mais detalhadas a respeito de cada um desses pactos, né? Inclusive com relação à questão de sistema, porque, por exemplo, quais são os tipos, né, de pessoas que são geralmente atraídas para cada um desses pactos, quais são as trilhas, né, quais são os feitiços a que cada um desses pactos tem acesso, ou seja, cada uma das entradas vai trazer essas informações aqui para você ter mais maneiras de escolher, né, entender um pouquinho melhor cada um desses pactos e aí escolher com o que você quer jogar. Eu falei no início do vídeo que alguns aqui já fazem link, né, com os outros jogos da 101 Games. O Bruxo Pacto das Sombras, salvo engano, foi o último a ser lançado. Ou seja, aqui a gente já tem referência a alguns desses pactos dos bruxos, por exemplo, que se opõem a determinados tipos de vampiros ou são caçadores de licantropos, esse tipo de coisa, né? Então, existe já essa possibilidade, se você quiser, de fazer esse crossover, né, entre os mundos, entre os cenários. Claro, eles têm toda aquela pegada, né, de afinidade, então não é muito difícil caso você queira, e o próprio livro, especialmente nessa parte que fala de cada uma dos pactos, ele já vai dizendo dessas inimizades pré-existentes, vamos chamar assim. Em relação aos poderes, aos feitiços propriamente ditos, né, a gente vai ter aqui um capítulo dedicado para isso. Então a gente vai ter aqui, olha, cada uma das trilhas, né, que é aquilo que eu falei, cada pacto vai ter acesso a, salvo engano, 3 trilhas, e aí você vai escolher, dentre os feitiços de cada uma dessas trilhas, qual o seu personagem tem acesso, né? Então a gente vai ter aqui no livro 8 trilhas disponíveis, cada uma com, sei lá, 4, 5 feitiços, então tem uma quantidade razoável de poderes, vamos chamar assim, né, para você escolher. E além disso, cada um dos pactos, olha, deixa eu mostrar para vocês aqui, vão ter feitiços específicos, exclusivos. Então a gente vai ter aqui, falando das trilhas, olha, abjuração, adivinhação, conjuração, encantamento, evocação, ilusão, necromancia, transmutação e os feitiços exclusivos, tá? Então cada um dos pactos vai ter, salvo engano, 2 ou 3 feitiços exclusivos, ou seja, como se fosse aquele segredo mais bem guardado, que eles não vão sair por aí compartilhando com bruxos de outros pactos, de outros grupos, beleza? Então, a gente vai ter, como eu falei, essa questão toda dos feitiços, vai ter também questão de artefatos mágicos, tá? Que vão servir para você economizar, vamos chamar assim, né, na hora de lançar um feitiço, porque, como a gente já comentou aqui também, todo feitiço tem um custo, você vai fazer o teste e vai ter um custo de pontos de força de vontade, então a quantidade de feitiços que você consegue lançar é limitada. Se você tiver um artefato, isso pode te ajudar em alguma coisa, ou seja, aí já entra um pouco da parte da estratégia do jogo. E só para a gente fechar essas informações mais básicas, mais gerais assim, a respeito do cenário e do jogo, do funcionamento do jogo, eu quero comentar aqui um pouquinho, olha, sobre a tal da lei de retorno, que eu disse que ia dizer como é que funciona em termos de sistema. Então se liga aí, deixa eu ler esse trechinho aqui para vocês porque eu achei interessante, olha só. Feitiços poderosos são arriscados de serem conjurados. Toda vez que um bruxo conjurar um feitiço com custo superior a 3 pontos de força de vontade e falhar, você vai fazer uma jogada aleatória na tabela de evento de retorno. E aí, essa jogada vai dizer que diabos vai acontecer com o seu personagem, qual é a desgraça que ele atraiu. Aí é que vem o lance. É possível diminuir ou até zerar esse risco através de uma conjuração em conjunto, quando 2 ou mais bruxos se unem para conjurar um feitiço.
Ao estabelecer o vínculo, os dois devem estar de mãos dadas ali, ou alguma coisa nesse sentido, eles poderão dividir o consumo de vontade necessário entre eles. Apenas um teste é feito e os conjuradores escolhem quem o fará. Ou seja, você consegue dividir o custo, né, o gasto de força de vontade entre os participantes para não ultrapassar esse limite de 3 e não ter o risco de atrair a lei do retorno. E daí pra frente, seguindo o padrão também dos jogos da 101 Games, você vai ter aqui capítulos dando exemplos de jogo, né, mostrando como é que você vai jogar e tal, os eventos, todas as tabelas, né, de eventos aleatórios, se você quiser jogar sozinho ou quiser ir jogando ali, sorteando conforme você vai se movimentando no jogo para ver o que acontece. Então, dezenas de tabelas de equipamento, ou seja, se você quiser chegar, simplesmente sentar e jogar e jogar tudo no aleatório, é possível, você consegue fazer isso tranquilamente, porque tem tabelas que vão te auxiliar para isso, beleza? Vamos ter aqui uma cidade também cenário, né? Como sempre tem Valência. Então tem aqui os tipos de terreno, se você quiser utilizar o jogo dessa maneira. Conforme o tipo de terreno, você tem uma tabela específica de eventos que podem acontecer nesse tipo de terreno. Então, assim, eu acho que os jogos da 101 Games, eles são bem interessantes, bem diretos ao ponto, e eles te fornecem ferramentas básicas para você sentar e jogar. E claro, depois que você vai se acostumando ali com o jogo, entendendo um pouquinho melhor o cenário, você começa a inventar, criar suas próprias coisas em complemento às ferramentas que já tem aqui no livro. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido conhecer um pouquinho mais sobre o Bruxo Pacto das Sombras. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado, deixa aí o seu like, seu comentário pra gente continuar trocando ideias e informações, e a gente se encontra na próxima resenha.